Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. Hoje vamos falar muito sobre literatura, especialmente literatura juvenil, um mercado fantástico que tem atraído cada vez mais jovens, adolescentes e adultos, por que não também, interessados nesse segmento, um segmento fantástico aí, nesse sentido. E, aliás, hoje vamos falar com um jovem também, um jovem escritor, que já lançou o seu livro nessa linha e que promete fazer muito sucesso também, como o próprio nome diz, O Rito do Pentagrama, os artefatos profanos, livro 1. A ideia é Pentagrama 5. Então, a ideia é 5 livros do Vitor Truono, que é professor também, enfim, pós-graduado em línguas e culturas estrangeiras também, um acadêmico que está lançando esse livro voltado aí para o universo juvenil, mas é claro, não é só juvenil, né? Muito mais. Haja visto Harry Potter, por exemplo. Vitor, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Um prazer tê-lo aqui conosco também. E lembrando que você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, nosso canal no YouTube e demais redes sociais. E reprise, 5 horas da tarde na TV com Santos, no mesmo horário, na Rádio Santos FM, 92,5 MHz. Vitor, você é alguém da letra, sua família, né? Também da literatura, né? Como é que surgiu a ideia de escrever o Rito do Pentagrama aqui, que mais de quase 300 páginas aqui, né? Como é que foi escrever a ideia desse livro aí? Como é que surgiu? Foi uma origem completamente inusitada. Eu adoro contar essa história, eu falo que eu nunca me canso, porque foi algo despretensioso. Começou como uma brincadeira, aos 13 anos, quando eu tava, na minha época não era ano, era série, né? Eu tava lá na 7ª série, aos 13 anos, e eu tinha uma amiga muito próxima que também gostava de escrever, e nós combinamos ali de cada dia um levava um trecho do livro que estava escrevendo para o outro ler e depois dar um feedback, né? Fazer um comentário e tal. Então começou assim, numa brincadeira, sem pretensão nenhuma, mesmo de continuar, a qualquer momento poderia parar. Só que era tão gostoso saber que tinha alguém que com certeza ia ler, ia consumir, ia dar uma opinião honesta, que chegou um momento que eu não conseguia ir à escola no dia seguinte sem levarem que fosse umas 3 páginas da sequência da história. E ela a mesma coisa. E eventualmente nós acabamos até perdendo contato, ela mudou de escola, só que eu continuei. Eu fui seguindo, eu às vezes comento que é como se os personagens tivessem uma vida própria. Então eles que foram orientando a trama e os acontecimentos, certas coisas eu já sabia desde o início que ia acontecer, no começo, meio e fim, mas os espaços ali, né, que construíram as pontes para fechar a trama inteira, foi um processo natural, não foi curto. Eu comecei a escrever ali com uns 13 anos e com períodos de pausa, eu acabei em torno de 2009 para 2010. Então foi uma coisa que começou de uma maneira muito diferente e foi ficando mais sério, até que eu cheguei e falei, não, é uma história que, né, tem coisas que eu quero que aconteça, tem um potencial, tem uma interação única entre os personagens e vai ser um livro, não vai ser só um conto, nem nada curto. Muito bem, 2009 e 2010. Exato. Mas aí você teve o primeiro lançamento. Sim. Que foi em 2014. Correto. Né? Como é que foi esse processo? Ainda antes disso, né, eu já tinha começado ali uma série de edições, que na realidade é a parte mais trabalhosa de escrever o livro, né? A escrita é a parte mais gostosa, que as ideias fluem, a criatividade, vai colocando no papel ou no Word, no computador, né?
Mas a edição realmente é o lapidar, o cortar uma parte, adaptar outra. Então, assim, é trabalhoso, mas não deixa de ser prazeroso. É muito gostoso também. Fora as revisões, né? Minha mãe, como também professora, foi a primeira pessoa que leu o livro. Então, nós ficamos ali um período de 1 mês e meio, quase, ambos com cópias impressas, ali lendo em voz alta e relendo as frases e vendo falas. E ela, bem crítica, né? Eu costumo brincar que ela é a maior crítica ali. Aí bem, a capa aí, o Felipe Brandão rapidamente colocou aí a capa, uma capa realmente de cemitério. Né? Exato. Até tem imagens suas dentro de cemitério. São símbolos importantes da história. Essa já é a capa da edição atual. Da edição atual. Isso. Tiveram novos personagens da primeira edição que você lançou e essa edição atual? Mudou alguma coisa? Nenhuma mudança assim tão significativa a ponto de alterar personagens, adicionar ou remover, mas na questão da linguagem, porque quando eu comecei a escrever e terminei, eu não tinha nem formação de nível superior ainda, né? E eu fui tendo, depois posteriormente me formei em ciências sociais, então minha visão de mundo foi mudando. E aí quando foi se aproximando dessa época da publicação independente de 2014 e toda a leva de revisões que vieram antes da sequencial em 2015, né, com aquela outra primeira editora, eu senti necessidade de retrabalhar algumas coisas, mas não mudar elementos da trama nem nada, a estrutura. Brincar mais com a estilística. Eu já senti uma certa segurança para me permitir fazer isso. Então foi... Mas assim, uma coisa para mim muito importante era não mudar o tom sonhador e talvez até bastante ingênuo das personagens. Porque aquilo era quem eu fui aos 13, 14, 15 anos escrevendo. Parte da minha identidade está ali. Esse livro é praticamente uma autobiografia disfarçada de ficção. Do que eu vivi, né, de fatos reais e coisas que eu observei e vi ao meu redor. Então isso era muito importante para mim. Mudar o estilo, brincar com a linguagem, com sons, com as figuras, simbolismos, mas manter esse tom e esse aspecto de inocência, de escapismo. Isso era importante. Você é jovem, né? Imagina. Aliás, você com 13, 14 anos, que nem você falou, estava ainda no ensino fundamental 2, né, que Isso. é o termo, né? Como é que é construir esses personagens, né? Então, você é jovem, qual é a transformação? Quais influências? Eu vi que a Agatha Christie é uma das grandes personagens. Eu reconheço que eu fui um leitor voraz também de Agatha Christie, em outros tempos aí nesse sentido. Mas assim, e é realmente um texto, obviamente um texto que você tinha que entender bem, um texto denso, bem diferente, né? Um texto denso, ainda mais com personagens com nomes estrangeiros, tudo. Mas assim, um texto que chegava sempre no ápice, no clímax, no final. Quais foram as tuas influências? Estou falando, obviamente, nessa fase, depois, ao longo do tempo, você foi descobrindo aí esse universo aí riquíssimo, né? Como é que foi isso tudo? Eu diria que as minhas maiores influências definitivamente foram os primeiros livros que eu li bem pequeno, logo após ser alfabetizado, com sei lá, uns 6 para 7 anos, eu já pedia livros de presente, de Natal, aniversário e tal. Brinquedo então, não, é livro. Brinquedo não, brinquedo. Roupa muito menos, né? Nunca é roupa. Mas brinquedo não, eram livros, sempre livros. E eu de toquinho de gente já tinha aquela independência dos meus pais e minha família, né? Minha tia também acompanhou muito. Me levavam nas livrarias, a saudosa Siciliano, que tínhamos aqui em Santos, né? Era a que eu preferia, que eu mais gostava. Tinha amizade com os vendedores, o pessoal adorava me receber lá e me mostrava o que lançava, eu ficava de olho, eu montava listas em casa, né, as séries que eu acompanhava, o lançamento, o que eu queria, e meus pais se programavam para dar de presente. E dos primeiros, assim, que eu tive contato muito cedo, a Agatha Christie foi obviamente uma delas, se não me engano, acho que o primeiríssimo que eu li dela foi Os Elefantes Nunca Esquecem, então ficou uma marca ali muito forte para mim. Outro que é um estrangeiro também, mas uma pegada completamente diferente, porque é mais dark, mais pesado, digamos assim. Talvez
influenciou mais o Rito do Pentagrama do que a Agatha Christie, mas tem essa coisa do, ele chama em inglês, né, do whodunit, né, quem é o culpado, quem fez, e aí dá umas pistas ao longo da trama e tem o final, né, o ápice que você vê se acertou ou não. Então esse desafio é gostoso, que é o R.L. Stine, o autor do Goosebumps, Rua do Medo, né, que eu consumi muito também. Então tem esse ponto em comum com a Agatha Christie. Você fica a trama inteira, opa, mas será que não foi ele? Ou será que não foi ela? Ou ambos, né? Sim. Fica essa... E da parte nacional, o Ganymede José, com Teresa Noronha, que escreveram juntos o Príncipe Fantasma, um livro nacional incrível, que eu li várias e várias vezes, de pequeno. Influenciou também, mas muito mais a sequência, o livro 2 da série, Os Artefatos Profanos, que está a caminho. E nisso, eu diria que como foi surgindo, né, ali a construção das personagens, foi tão natural quanto o livro virou um livro, né? Passou de ser uma brincadeira com uma amiga ali de escola, trocar capítulos, um simples conto ou texto. As personagens foram organicamente se revelando, né? E como eu comentei, tem muito, principalmente nos principais ali, na Sarah e no Alex, tem muito de mim. Porque como foi um período em que eu estava desenvolvendo, né, os meus traços de personalidade, identificação, né, ou eu, e me descobrindo no mundo como cidadão, e a época, né, adolescência, aquele turbilhão de sentimentos e coisas. Então tudo isso influenciou principalmente os dois, mas todos os personagens. Até pegando esse gancho, como é que é a construção da narrativa, né, da história em si, né? Você falou dessas referências, mas como é que funciona essa história em si? Vivência, turbilhão, imaginação, são séries certamente, né? Que você é de uma geração mais de séries também, né? Como é que foi toda essa construção desses personagens e como que é feita essa construção individual? Você pensa, não, esse personagem vai ser assim, assado, vai ter uma conexão com esse. Você já pensa no final, já quando você começou a escrever, já pensava no final? Ou isso foi, de certa forma, aparecendo naturalmente aí dentro desse processo? E se você mudou do caminho, às vezes muda, né? Às vezes sim. O Rito do Pentagrama especificamente, eu já sabia como eu queria que começasse, acontecimentos importantes do início, acontecimentos ali do meio, eu já sabia que iriam acontecer, como iria acontecer, inclusive, os personagens que estariam envolvidos, e o final, sempre soube. Então, eu falo que, né, o 0%, 50% e 100% é a conclusão. Mas sobra ali 2 gaps enormes, né? E aí é que eu acho que está o desafio em responder essa pergunta, porque muito foi natural e orgânico mesmo. Para esse livro em específico, essa história, eu nunca precisei parar e de repente esboçar, rascunhar e falar, não, mas esse personagem tem que ser assim, aquele tem que ser... Foi automático. Eu senti a necessidade na trama, de repente, eu acho que aqui seria bacana um personagem com um tom mais ácido, ou um personagem mais sarcástico, ou então um personagem mais cético. E aí eu fui introduzindo, né? Usei aí nomes mais americanos, né? Uma coisa que já observaram, quem já leu o livro comentou. Eu sinto que eu tô lendo um livro estrangeiro, apesar de ser nacional, né? Porque tem muitos nomes internacionais e em momento nenhum é especificado que se passa no Brasil, ou muito menos em Santos, embora tenha sido a minha inspiração maior, claro. Sim. Mas eu queria deixar esse espaço para que o leitor pudesse sentir a sua própria Santos, digamos assim, né, na sua imaginação. Tem essa inspiração da cidade, mas tem algumas referências que ficam claras? Não, em nenhum momento. Nesse primeiro livro, não. Os próximos... É apenas citada uma cidade litorânea. Tá. No segundo já tem algumas coisas que dão ali uma leve indicação do que seria, de repente, num universo paralelo, se Santos e São Paulo fossem uma cidade só, por exemplo. Então, é mais ou menos com isso que eu começo a brincar ali no segundo livro. Muito bem. Esse segundo já está com 75%. 75% concluído. Então, até o final do ano deve concluir. Grande chance. Né? Grande até chance. O final do ano já... Pelo menos o processo de edição começar, já vai ter começado. Sim, com certeza. Pelo menos da tua parte aí, minha principal, parte. Já, porque você tem que ter inspiração. Sim. E dar o gancho também pro terceiro episódio, o terceiro livro. E o final do segundo...
né, como eu disse, eu costumo ter algumas coisas planejadas, somente os finais, né? Sim. O segundo, ele tem 2 plot twists, né? Então tem um ali mais encaminhado pro final e tem um que é no último capítulo, na última cena, né? Coisa que o primeiro não tem. Eu quis que o primeiro fosse um livro assim que houve um momento que não era para ser uma série necessariamente. Então eu queria que fosse um livro que pudesse funcionar por si só, Sim. né? Mas como eu decidi ir em frente com a ideia da série, eu vi que tinha muita coisa para explorar, eu terminei já com muitas ideias do que aconteceria a seguir. Falei, não, o segundo eu quero deixar aquele gancho que a pessoa vai me perguntar, pelo amor de Deus, como começa o terceiro? Então, isso é certeza. E além dos autores, onde você pega essas inspirações, né? Séries, você falou de séries, tudo, porque você, à medida que você vai, obviamente, vai construindo os personagens, vai construindo as narrativas, tudo, você vai agregando outros, né, dentro do teu objetivo final, que são esses 5 episódios, e quem sabe, a gente vai falar também, quem sabe possa ser também objeto de gravação futura, por que não, né? Enfim, como é que você constrói essa questão, porque a história em si, assim, olha, a história trata-se aqui de jovens que, né, que, enfim, você que é a melhor pessoa para falar, até para as pessoas entenderem também o que é o livro, especificamente, do que se trata a história, efetivamente. Certo. É uma história... Pentagrama, né? As pessoas falam, isso tem coisa... Ah, sim. É uma imagem, né? Já de filme de terror. Ele tem, eu brinco assim, tem umas pinceladas apenas, né, de terror. Seria mais uma coisa que até o pessoal da assessoria da LC, trabalho fantástico que eles fizeram, eles vieram com a hashtag Teen Crime, né? Então seria uma investigação, um thriller criminal adolescente, né? Eu particularmente não conheço tantos, né? Porque até o que eu comentei que eu consumi La Rua do Medo, ele era adolescente, mas não nessa faixa etária de 15 para 16, como são os meus. Eles já eram mais universitários, então eu não conheço outros assim tanto. De repente vai que, né? Tô sendo pretencioso demais aí, mas tô lançando um subgênero aí que venha a se popularizar. Mas é um livro complexo de definir, porque é uma mistura de tudo aquilo que eu amo, que eu já amava consumir de pequeno e principalmente quando eu comecei. Então, em essência, é um romance, é uma ficção, né? Tem toda uma parte ali, um cenário dramático de crush, de interesse amoroso, né? Dessa fase adolescente. Então, esse é um primeiro cenário ambientado muito em escola, e aí acaba esbarrando em vários temas ali muito importantes hoje em dia, né? De questão de saúde mental, situação de bullying, pressão social das turmas, né? Envolvimento com drogas. Tem muito esses assuntos abordados e vai continuar tendo, inclusive do segundo em diante, porque eu acho que nunca é demais falar a respeito, né? E mesmo nesse cenário escolar, que acaba sendo algo que os leitores gostam, até os mais velhos, porque é nostálgico, né? Faz você lembrar da época quando estava na escola, os professores, as matérias, tem referências a isso, né? Num plano de fundo, tem a parte mais obscura ali, que é o tal do rito do pentagrama. Tá acontecendo uma série de crimes nessa cidade onde eles moram e vão à escola. A polícia não tem pistas, não consegue avançar com a investigação, é tudo muito misterioso e sutil. E são crimes horrendos, né? E estão deixando a cidade apavorada, em estado de alerta. Então, lentamente, esses dois mundos, o dos jovens ali no ambiente escolar, de certa forma muito protegidos, apesar do drama em que vivem, né, que é típico da idade, com esse mundo talvez real demais, essa violência, né, que todos nós acabamos acordando para essa realidade, né, de que o mundo ele não é um lugar tão seguro assim, como quando a gente o via quando era pequeno. Isso vai se aproximando, até que eles se interligam de tal maneira que o leitor não se sente mais seguro na pele dos personagens principais. Principalmente quando uma dessas personagens tem fortes indícios de que ela está tão envolvida nisso a ponto de que ela pode ser uma das próximas vítimas. E ninguém acredita nela. Então também tem essa questão que muitas pessoas nem comentam quando leem, mas que é um dos pontos mais fortes para mim. Quando você tem convicção de algo, chama intuição, chame como quiser, né? E ninguém acredita em você. Mas você sente lá, né, no fundo da alma que você não tá imaginando, você tá certo. E aí você precisa assumir as rédeas e lidar
né, por conta própria, fazer o que você tem que fazer, né, como fala em inglês, do what you gotta do. E ela começa uma investigação por conta própria. Mesmo ninguém dando confiança para ela, ninguém estimulando, né, ela vai sozinha nessa aventura. Muito bem aí. Vitor, você está falando isso, a gente lembra, pegando esse gancho de séries juvenis, né, voltado para esse universo, que ganharam uma dimensão, né, a gente tem... Eu queria ouvir de você, primeiro, o Harry Potter. Você está inclusive, né? né? Imagina, você cresceu com o Harry Potter, só que hoje é um fenômeno, isso é indiscutível, um fenômeno, né? E inclusive com uma nova série e tudo. E aí você falando isso me lembrou outra série também, que foi um fenômeno, coisa Stranger Things, que também, né? Tem, não sei, mas essa questão de não acreditar, e justamente nessa faixa etária, num determinado momento, né? Enfim, são questões muito interessantes. Isso, de certa forma, também te influenciou? Definitivamente, com certeza. Tanto Harry Potter, Stranger Things também? Também. Eu falei essas duas séries para mais populares, digamos assim. Não, com certeza. E por mais que a única coisa que realmente tenham em comum, né, as duas, é o elemento fantástico, né? Porque são totalmente diferentes, sim, universo e tudo, né? Mas influenciaram muito. Harry Potter não tem nem o que falar, né? Eu acho que a genialidade da autora ali na construção de cada detalhe minucioso, não tem como um autor não se sentir inspirado por isso, só por esse fato mesmo, né? Imagina todos os outros. Mas o Stranger Things, uma coisa bacana que eu acho que hoje eu vejo um paralelo e que quando eu comecei a escrever eu nunca poderia imaginar, né? É que é uma série ambientada nos 80, né? Desde música de abertura, o estilo, as roupas, tudo, né? E o meu livro, ele acaba passando por algo meio similar, porque... Exatamente, era isso que eu ia chegar. É uma coisa bacana, porque ele se passa exatamente naquela época de 2005 ali, final de 2004 para 2005, para ser mais ou menos isso. E eu não quis mudar, eu fiz questão de manter fiel a essa nostalgia dos anos 2000. Só que eu jamais imaginaria que nessa publicação atual, né, agora com a editora Viseu, nós estivéssemos vivendo um revival aí dos anos 2000 tão fortemente como a gente está. Então, eu sinto que tem esse traço aí em comum com o Stranger Things, porque as pessoas gostam dessa coisa nostálgica, né? Traz boas memórias de volta, traz às vezes até momentos incríveis com pessoas queridas que já partiram, né? Então, é um aspecto muito legal. Você comentou de repente, quem sabe, no futuro próximo, uma adaptação visual, né? Seja filme, seja série, enfim. Acredito que é uma coisa que vai ser muito gostosa de brincar mesmo, explorar os anos 2000 nisso, nas roupas, no estilo dos jovens, os maneirismos, as gírias, né? E até como uma informação bacana aí, existe uma playlist oficial que eu montei do livro, repleta de músicas nacionais e internacionais que foram hits nessa época aí da escrita do livro. Tá no Spotify, dá para encontrar pelas minhas redes sociais, tem o link lá. Tá o link lá com as músicas. Isso. Audiobook não tem? Audiobook não, mas é algo que eu faço questão, eu quero assim o mais rápido possível que tenha audiobook. Né? Eu sou totalmente a favor. As pessoas que falam que audiobook não é ler. Imagina, com certeza é ler. Tá consumindo. Outro formato, mas está consumindo do mesmo jeito. E o jornal impresso e jornal digital. A pessoa lê também o jornal, formato de jornal, só que de forma digital. Com certeza. É tecnologia. E aí, algumas canções. Equalize, não é isso? Equalize da Pitty. Equalize, desculpa, da Pitty. We Belong Together, da Mariah Carey. Exato. O que essas canções aí tem e quais outras também que estão nessa playlist? Para quem lê o livro e faz o QR Code, já cai direto no Spotify para poder... Sim. Essas duas especificamente... Ou lendo ou ouvindo. Ou lendo ou ouvindo, claro. E eu até tive uma ideia, né? Me passou assim, tive um momento iluminado, né? Falei, por que não selecionar ali? Tiveram várias que não entraram, né? Mas eu selecionei 29, uma para cada capítulo. 29? Não que seja necessariamente uma música ou tema de cada capítulo, mas são 29 músicas, né? Relacionadas a 29 capítulos, que eu acho que dialoga bem com o tamanho ali da obra. Equalize da Pitty, assim como We Belong Together, né, da Mariah Carey, uma balada. São duas músicas mais lentas, na verdade, né, mais românticas, exageradamente românticas, né?
tem esse quê de ultrarromantismo literário ali, né? Essa paixão adolescente, parece que tudo é o fim do mundo, né? Ama demais, sendo que é tão jovem até pra saber o que é o amor nesse nível, né? Então acho que isso é o que dialoga mais nessas duas músicas, esse sentimento de estar crescendo e gostar de alguém e achar que é amor e que, né, essa ilusão toda. E de outras músicas que fazem parte ali da playlist, tem o grande sucesso da Marjorie Chiano, Você Sempre Será também, que vai nessa mesma pegada, né, ultra romântica. Alguma outra internacional, eu não poderia deixar de colocar alguma música da Britney Spears, que eu amo de paixão. Eu acho que ela incorpora os anos 2000 ali como ninguém, talvez se não o maior ícone musical dos anos 2000, eu acho. Uma febre imensa numa época que não existia nem a globalização no nível que a gente tem hoje, né? A mulher parava o mundo, assim, com notícias e tudo. Então tem uma música dela da época mesmo, ali 2005, Do Something, que já é uma outra pegada mais agitada. Então é uma parte da história em que um personagem está começando a confrontar esses sentimentos e esperar algo do outro, né? Mas peraí, você não tá interessado também em mim, do jeito que eu tô? Então, cada música tem tudo a ver com a história, com os mais atentos ali, até se pegar a tradução das músicas, né, internacionais e for fazer uma ponte com os momentos, vai encontrar um momento em que a música seria um perfeito plano de fundo e realmente trilha sonora pro que tá acontecendo. Muito legal. Então tá aí, quem quiser, no Spotify do Vitor, tá lá também, quem tiver interesse, tá lá a possibilidade de acompanhar a playlist, 29 músicas selecionadas todos os anos 2000, né? Os anos 2000, o revival dos anos 2000. Você é jovem, né? Eu já sou de outra época, assim, bem lá atrás aí nesse sentido. Vitor, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos logo mais aqui no Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV Com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com padrão em Foque e Boc News de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Na vida, a tradição só ocorre em razão de muito trabalho, dedicação e credibilidade. E isso ocorre também nos meios de comunicação. Contar histórias, relatar fatos, apontar erros e elogiar acertos fazem parte do trabalho desenvolvido pela imprensa responsável e independente. E isso só é possível graças ao trabalho incansável de profissionais e apoiadores que apostaram na ideia criada pelo jornalista Jairo Sérgio há exatos 40 anos.
do antigo Jornal do Boqueirão ao Boc News, as mudanças tecnológicas integram as nossas plataformas, mas sem perder a razão da nossa existência. O fortalecimento e a manutenção da seriedade no trato da notícia com responsabilidade e credibilidade. Boc News, há 40 anos, registrando os fatos e histórias em respeito a você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvcomsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvcomsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, falando muito sobre mistérios, literatura juvenil, o Rito do Pentagrama, livro do Vitor, que está lançando aqui com a gente, o Vitor Truono aqui, que é professor, tem também só o currículo dele, formado em Tradução e Interpretação, Ciências Sociais e Letras, professor pós-graduado em Línguas e Culturas Estrangeiras, e ainda agora se dedica aos cursos de Farmácia e Biomedicina. Tem tempo para tudo isso, hein? Não é fácil não, hein, Vitor? Parabéns aí. Obrigado. Nesse sentido, parabéns mesmo nesse aspecto. Vitor, até a gente estava falando, né? Santos é uma das cidades mais geeks do país, né? Festival Geek é um sucesso, se não me engano é o maior evento público, ou seja, gratuito que a gente tem no Brasil, né? Porque existem outros festivais ainda maiores, mas são pagos a maioria, né? Esse não, é um festival 100% gratuito aí nesse sentido. E você certamente é um dos que mais participam desse festival. Como é que é esse universo, até para as pessoas entenderem, né? Porque as pessoas é nerd, é geek, né? Tinha aqueles famosos filmes nos anos 90, né? Os nerds, tudo, né? E hoje o termo geek. Qual é a diferença de geek e nerd? Primeiro para as pessoas entenderem. E o que isso representa? Esse consumo nesse mercado, que é um mercado impressionante. A gente volta a dizer, Harry Potter, que é um grande exemplo disso daí, recente. Sim. Não é só isso, a gente falou de Stranger Things, entre outras grandes séries e filmes, né? A gente tinha muitos, especialmente nos anos 90, filmes. Filmes hoje não tem tanto, mas séries, investindo muito nas séries. Como é que você vê esse mercado aí? Um mercado impressionante, a expansão desse meio, né? Incrível. E o que eu acho mais fascinante, né? Hoje a gente utiliza mais o geek, né? Geek, nerd. O nerd ficou uma coisa mais anos 90, talvez 2000 um pouco, né? Mas, ao meu ver, não deixa de ser a mesma coisa. Porque o que hoje temos como geek, naquela época, foram naquelas décadas, né? Era o nerd. Só que tinha aquela... Meio pejorativa, nerd era pejorativo. Porque ficava aquela conotação de CDF, né? CDF. Tem até uma personagem no meu livro, inclusive, Cíntia, que ela é tida como uma CDF, né? Uma nerd, e só pensa em estudar, geniazinha, e não tem muito tempo a perder com besteira, né? Com tecnologia, com internet e tal, sendo que hoje os tempos mudaram, né? Sim. Então, a única coisa é que o geek não tem mais essa conotação de CDF, né? Mas são as pessoas ali que se interessam por tudo que é da cultura pop, né? Essas manifestações em livro, série, toda forma de arte, né? E pode ir desde a ficção científica, passando ali por coisas fantásticas que nem Harry Potter, né? Feitiços e dragões e tal, até uma coisa com uma pegada mais ali, tipo Stranger Things, né? Uma investigação. Então, é muito abrangente. E o que eu acho mais legal é como essa comunidade é diversificada.
Então não tem uma restrição de idade, não tem nada. Todo mundo é bem-vindo, todo mundo é acolhido, todo mundo acaba falando a mesma língua, porque gosta das mesmas coisas, né? Acaba até se misturando mesmo, embora não seja... As gerações, né? As gerações, pais, muito legal. com os filhos. Festival mesmo aqui em Santos, você vê as famílias, né? E às vezes tem avô, avó, o pai, a mãe com as crianças, e é muito bacana. E acaba misturando até com o pessoal que consome muito anime, mangá, né? Essa literatura toda japonesa, eu acho incrível também. Então não é necessariamente parte ali do que as pessoas primariamente pensariam como geek, mas tá tudo ligado. Eu acho muito bacana, é um universo riquíssimo. Exatamente, é impressionante, né? E é um dos maiores eventos que acontece na cidade, né? Reúne aí mais de 40, 50 mil pessoas, né? Cheio. Provavelmente esse ano deverá ser em novembro, outubro, novembro, né? Deve ser em novembro por causa das eleições, mas deve ser, ainda não tem nenhuma informação oficial, mas certamente é impressionante a quantidade. E você falou muito bem, né? E na literatura também está crescendo, a gente tem visto aí, por exemplo, filmes, né? Marcos Rey, que a gente tinha conversado antes, Marcos Rey, me lembro que foi um dos primeiros autores nacionais que eu li, né? Enfim, e hoje volta no cinema, né? Enfim, você tem essas histórias aí, isso ganhando espaço. E o que você falou de tecnologia? O que é hoje as redes sociais, a internet? O que isso tem também ampliado a divulgação, né, dessa produção toda? E o impacto também da inteligência artificial neste meio também. Porque hoje é muito fácil. Às vezes eu falo, eu quero um personagem assim, assado, que faça isso e aquilo. E aí, obviamente, a IA vai fazer, claro, à medida que você compra alguns aplicativos, a qualidade vai melhorando e assim vai sucessivamente. Você, como escritor, como é que você vê essa realidade em tão pouco tempo, né? Tão pouco tempo assim, e é um caminho sem volta. Com certeza. É muito curioso você ter comentado isso. Eu vou até contar aqui rapidamente uma coisa que aconteceu comigo 3 meses atrás. Eu estava conversando com uma pessoa pela internet mesmo e comentei essa questão do livro, né? Agora eu tenho me dedicando bastante a continuar a escrever, né? O segundo e os outros projetos paralelos e a divulgação desse primeiro, né? E aí eu ouvi, quer dizer, li, né, o seguinte comentário. Mas também não é nada demais. Hoje em dia, com IA, qualquer um escreve um livro. Aí eu me vi compelido a responder, né? Eu falei, só que assim, né? Com exceção de que eu comecei a escrever isso quando eu tinha 13 anos, né? E terminei lá para 2010, que eu tinha o quê? Sou péssimo de matemática, mas nem sonharia que existiria, né? Um programa de tão fácil acesso que você mandasse comandos e gerasse livros, né? Páginas e páginas. Então, é uma coisa que, assim, uma ferramenta como tudo tecnológico, né? Tem muito a acrescentar. É fantástica. Enquanto guia educacional, eu sempre incentivei os alunos ao máximo, embora tenhamos, é claro, né, a lei de proibição de celulares, enfim, mas no uso de computadores e na escola, enquanto para pesquisa, para redação mesmo, eu acho que é fantástico. Tem ferramentas ali, comandos que estimulam a criatividade, um treino gramatical até é muito legal de fazer por ali. Correção de pontuação, de período, então é muito rico. Sim. Porém, é o saber usar, que é o X da questão, né? Que tem aquela coisa, tô com preguiça de fazer o trabalho. Eu vou simplesmente jogar aqui, copiar e colar tudo, como na minha época não deixava de acontecer o pessoal colocando da Wikipédia, né? Até os professores estabelecerem, né? Wikipédia não é fonte, né? Porque qualquer um vai lá e altera. Então, é um eterno vamos nos adaptando. Né? E do jeito que a IA entrou no mercado editorial, já começou assim de maneira muito bombástica e até assustadora, porque... Hoje você pode construir um livro só para IA. Com certeza. É possível. Obviamente você faz o prompt. Prompt é exatamente os comandos que você vai dar, tá? Para as pessoas entenderem um pouco. Faz os comandos e vai fazer. Eu quero que o personagem seja assim, assado. E cria-se até, muitas vezes, diálogos também. Com certeza, é possível. E aí, em cima do que ele vai dando como resposta, você vai fazendo as edições conforme, né, quiser, e vai copiando, colando no editor de texto. Tanto é que houve um caso bastante polêmico, nem me recordo o título da obra, mas, se não me engano, um autor iniciante, fora do país, nos Estados Unidos, fechou contrato, uma editora grande, tradicional,
E eles têm ferramentas, né? As editoras Sim. têm ferramentas ali, assim como os professores também usam muito, né? Para verificar trabalhos e tal. E num primeiro momento parece que não detectou, mas nos estágios finais ali, quando já estava para ir para gráfica e ser lançado, detectou que ultrapassou a porcentagem permitida do uso de IA, né? Que hoje seria de quê? 10%? Olha, com esse livro que deu polêmica, se não me engano, eram uns altos 60%, Poxa, eu acho, nesse não, caso tá. específico. Hoje eu acho que o limite tá bem menor até, a tolerância não tá tão grande assim. Mas é complicado, porque é aquela história que as pessoas falam, mas IA vai te substituir, você vai perder o emprego, né? Não precisaremos mais de tradutores, né? Eu que fui lá. Na minha época, eu lembro que no curso de tradução, na própria faculdade, nós tínhamos uma matéria que eram ferramentas de tradução por computador. Mas nada perto de IA. Era o Google Tradutor, outras ferramentas parecidas. Então, eu acho que chega um ponto que você começa até a desmerecer, né? Toda a história da pessoa, a habilidade que ela tem, que ela desenvolveu com o tempo em cima daquilo. Então eu acredito que IA é fantástica, é muito útil, só tem a acrescentar nas mãos de quem já sabe o que está fazendo. Aí eu acho que é incrível. Mas nas mãos de quem não tem a mínima noção, nunca vai ter um efeito realmente bacana, porque na hora do vamos ver, digamos assim, né? A pessoa não vai ter dentro dela o que ela consegue encontrar na IA. E aí é que, né, a verdade vem à tona, que foi tudo forjado, foi tudo feito, né? Então, não adianta alimentar uma mentira, né? Sustentar algo através de uma inteligência artificial. Acho que tem que integrar com o real, né? Exatamente. Isso acontece também no cinema, acontece na música também, né? Entre outros segmentos também. Até na capa, né? Nas capas dos livros, né? Que você tem todo um trabalho também do profissional, né, nesse sentido, né? Eu me lembro, não sei, teve uma banda também, acho que fez a capa do disco também dela em IA também, causou uma polêmica enorme em relação a isso daí, enfim. Mas só porque os fãs mesmo ainda guardam, né? Sim. Guardam, né? Os fãs mesmo são aqueles que guardam. Então, isso também, para as capas também tem que ser pensado. Como é que é pensado, por exemplo, a capa? A capa do teu livro, por exemplo, ela usa tons verde e lilás, roxo, né? Isso, verde e roxo. Isso. Por que o verde e roxo aí, Vitor, na capa? Porque tudo é pensado, então a cor também tem uma força, né? Tem. Por que o verde e o roxo? O verde é mais fácil de explicar. É uma das cores que nas edições finais eu acabei tirando a maior parte das referências, porque eu gosto muito dessa liberdade imaginativa para o leitor, né? Mas acredito que ficaram ainda algumas pistas ali. O verde é uma das cores muito ligadas à manifestação desse ritual específico do livro 1, né? Então, uma das inspirações, é claro, que acabou vindo de Harry Potter, né? De um dos feitiços mais famosos da série. O verde é uma cor muito eletrizante, né? Tem isso também. Somente um tom mais fluorescente, né? No escuro e tal. E o roxo é uma coisa mais saudosista para mim, porque desde que eu entendi que aquilo não era só um conto ou uma história solta, era um livro em si, e eu já tinha essa intenção de um dia publicar, a identidade inicial do livro era roxa, mesmo para lilás, misturado ali. Então, eu tenho até em casa uma primeira edição que eu rodei, uma cópia para mim, com uma arte que eu mesmo tinha criado lá no Photoshop. A segunda, que eu também criei quando foi independente, era um cenário simples, assim, uma floresta com umas lápides e uns corvos. Era todo um lilás mais claro. Então o roxo com lilás já estava presente desde o início. Então eu já sabia que era o livro 1, ia ter ali. A ideia de mesclar com o verde, né, fazer cada livro da série ser 2 tons, 2 cores assim, veio depois. E aí, para mim, ficou claro que, sendo uma das cores principais, o verde na história, e o roxo, essa identidade inicial que sempre esteve lá, né? Inconscientemente, né? De repente, até um leitor acaba encontrando algo que eu que escrevi não percebi, tá ali na trama. Fala, por isso que é o roxo lilás, né? Eu mesmo, conscientemente, a nível consciente, não penso em nada. Mas isso veio num segundo momento. E eu já sei as cores ali até o final, até o 5º livro, isso eu já tenho em mente. O número 2 também vão usar verde e roxo? O 2... O fundo preto é sempre presente, né? Como uma terceira ali, né? A ausência total de cores, no caso, como é uma coisa mais dark. O 2, ele vai ter esse fundo preto, mas vai trabalhar um tom de vermelho
com cinza. Bem diferente. Então, é bem diferente. Muito bem, Vitor, muito bem mesmo. Vitor, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltaremos para o último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV Com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com o padrão em Foque Boc News de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Na vida, a tradição só ocorre em razão de muito trabalho, dedicação e credibilidade. E isso ocorre também nos meios de comunicação. Contar histórias, relatar fatos, apontar erros e elogiar acertos fazem parte do trabalho desenvolvido pela imprensa responsável e independente. E isso só é possível graças ao trabalho incansável de profissionais e apoiadores que apostaram na ideia criada pelo jornalista Jairo Sérgio há exatos 40 anos. Do antigo Jornal do Boqueirão ao Boc News, as mudanças tecnológicas integram as nossas plataformas, mas sem perder a razão da nossa existência. O fortalecimento e a manutenção da seriedade no trato da notícia com responsabilidade e credibilidade. Boc News, há 40 anos, registrando os fatos e histórias em respeito a você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque, o Jornal em Foque de hoje, que traz o Vitor Truono, que é autor aí do Rito do Pentagrama, que está participando conosco aqui. Além de escritor, o Vitor também é tradutor. A gente estava falando aqui, né, Vitor? É um desafio. Hoje voltamos a falar da inteligência artificial,
né? Você como tradutor. E hoje a gente tem uma demanda de streaming, uma demanda... Tem a literatura, mas o streaming é uma coisa absurda. E assim, eu fico impressionado, falei, como tem tradutor hoje atuando, porque você tem hoje canais, a invasão de canais do Oriente, coreanos, né? Chineses, enfim. E aí uma demanda tão grande, eu falei, poxa vida, mas haja tradutor aí nesse sentido. Mas, sempre tem um mas, nem sempre são os tradutores, às vezes são as máquinas que estão fazendo isso. Exatamente. Você, como profissional da área, formado em letras e também em tradução, como é que está o mercado do tradutor aí nesse sentido? Porque hoje, você com celular, você vai viajar, você fala assim, eu preciso de um tradutor aqui, ele traduz, né? Ainda tem cometa algumas gafes, mas de forma geral dá para passar, você não vai morrer de fome. Sim. Mas como é que está o mercado da tradução, né? Que inclusive tem curso de tradução aqui em Santos, tradicional, inclusive na Católica de Santos. Como é que está o mercado aí nesse sentido? Por um bom tempo anterior a IA, a tradução, o campo da tradução, ele era muito engessado, né? De difícil acesso. Então, o pessoal que já trabalhava com isso, antes de existir um curso, né, uma formação ali a nível superior, especificamente para tradução, geralmente era letras, né? O pessoal se formava muito em letras e português, inglês, português, espanhol, e acabava, obviamente, tendo condições de fazer as traduções e fechava contratos com empresas. Então, esse pessoal que já tinha esses contratos, esses contatos, conseguia as vagas e os trabalhos. E o pessoal mais novo, que foi o meu caso, por exemplo, minha primeira graduação, né, foi tradução, né, não foi letras. Eu até tive essa troca ali no último minuto, não abriu turma para letras, eu vi como um sinal, falei, não, porque eu também queria tradução, foi minha segunda escolha. Falei, vou para tradução, depois elimino letras. E a gente sentiu muito isso na pele. Eu vejo muito isso, a minha turma inteira era uma turma assim, apaixonada por isso, pela ideia de traduzir, de consumir esses idiomas e tornar possível que outras pessoas consumissem também, mas extremamente frustrada com as pouquíssimas oportunidades do mercado de trabalho. Qualquer oportunidade que aparecia, as chances eram dificílimas de conseguir. Quem já tinha ali um conhecido, um contato, já estava com um pezinho dentro. Sim. E existia inclusive um preconceito de idade, que era uma coisa muito desagradável, né? Dizia-se muito, né, na tradução que o bom tradutor é como o vinho, ele vai amadurecendo com a idade. Então, por mais que tenha um lado um tanto verídico e até romântico da ideia, né, de que com a experiência de ir traduzindo você vai ficando melhor, é claro, isso em todas as áreas, né? Eu acho extremamente chato limitar e não dar oportunidades para os mais novos. Sim. E quando isso acabava acontecendo, era praticamente para trabalhar de graça, né? Como se ainda fosse uma extensão de estágio. Então essa frustração foi carregando, e eu acho que agora com a IA, culminou numa explosão de que eu não preciso mais daquela oportunidade. Eu mesmo tenho a ferramenta aqui que vai me permitir fazer tal tradução, até para idiomas que a pessoa não domina às vezes, Sim. né? O que não é ideal. O ideal é você usar como uma ferramenta auxiliar de um idioma que você já domina, tem um conhecimento, como você muito bem colocou. Às vezes vai passar um errinho, é natural. Inclusive as traduções humanas a gente consegue reconhecer por isso, né? Tem erros, Sim. evidentemente. Concordância nominal. Acaba passando, né? Daí a importância das revisões e uma pessoa que domine os idiomas estão sendo trabalhados. Porque a IA, o que ela te entregar, uma pessoa que, por exemplo, não tiver uma fluência bacana em coreano e for querer traduzir uma legenda, né, para uma série coreana, um dorama, enfim, o que a IA entregar para ela é lei, tá feito. Sim. Né? Por mais que o resultado venha em português e o português ela possa, por sua vez, corrigir, ela não vai poder bater, contrastar com o original coreano para ver se é aquilo mesmo. Né? Então isso é muito preocupante. As empresas sérias de verdade, né, distribuidoras de filmes, de séries, as editoras grandes tradicionais com nome a zelar, eles não estão dispostos a correr o risco de, né, sujar anos de trabalho ali com esse tipo de procedimento. Então, estão, obviamente, lançando mão de IA, mas como uma ferramenta auxiliar para os tradutores que eles já têm confiança, já sabem que dominam o idioma e conseguem
aliar ali com uma boa revisão. Mas revolucionou o mercado da tradução completamente. Exatamente. É um processo aí, é um processo sem volta, né? Sem volta. Você falou muito bem, né? Você tentou fazer letras, que era o seu curso, e aí não abriu a turma. Naquele ano não. E é um curso, assim como pedagogia, é um curso na formação de professores, sim, obviamente. A gente tem uma preocupação muito grande, podemos ter um apagão aí de profissionais da área de educação. Você que é um profissional da área de educação, qual o risco, né? Como é que está a situação, né? Ah, mas os salários são baixos, tal. Claro, categorias os salários são baixos. Mas assim, houve uma melhora nesse sentido, se a pessoa se dedicar a essa profissão, a perspectiva é uma perspectiva muito interessante financeiramente, até porque eu sempre falo, se a demanda permanece, mas a oferta de profissionais cai, obviamente você vai contratar hoje um pedreiro, por exemplo, né? Pedreiro, claro. Quanto que vai a obra, para fazer quebrar ali é 2 mil, 3 mil, né? Enfim. Isso também acontece na área da educação, especialmente no curso de letras, por exemplo. Com certeza. Né? Estão faltando já profissionais e aí estão sendo laçados aí. Com certeza. O grande problema, no nosso país no geral, né? Sim. Eu vejo no ramo da educação, né? Nessa área toda da educação, principalmente na questão letras, né? Uhum. Tanto português e inglês que abarca ali e espanhol. E pela minha experiência, eu não vejo como sendo algo que afaste as pessoas que têm esse dom de ensinar, né? Esse gosto por ensinar, o prazer pelo ato de ensinar, como desestimulando pelo salário. Não vejo, não conheço ninguém que fala, não, eu desisti por causa... Não. É primariamente porque gosta, porque ama o que faz. E eu cresci, né? Vivo falando isso. Família de professores e antes de saber ler, eu já estava cercado de livros didáticos, paradidáticos, vendo as ilustrações, vendo os escritos e tentando decodificar aquilo, né? Antes de ser alfabetizado. Então, sempre é por paixão, por gostar do contato com os alunos, independente da idade, né? Pode ser a fundamental, ensino médio. Eu também tive anos de experiência em escolas de idiomas, né? Franquias de idiomas também, com todas as idades, crianças bem pequenas, os tots que a gente chamava, adultos. Tive alunos da terceira idade fantásticos também, exemplos assim de vida. E é mais difícil a pessoa com mais idade aprender uma língua? Procede essa informação? É uma coisa bem pessoal, assim, subjetiva, costuma ser um pouco mais desafiador, porque a questão da plasticidade cerebral, né? Então, quando você é mais novo, naturalmente a pessoa está muito mais aberta e receptiva a novas ideias e a assimilar e guardar aquilo, né? E claro que vai ter mais tempo ali para colocar em prática e exercitar, né? Então, quando a pessoa... Eu tive uma aluna, por exemplo, 82 para 83 anos que ela começou assim, Dona Devanir, um amor de pessoa, um exemplo assim extremo que eu dou para todo mundo, com os meus alunos adolescentes, eu via falando, mas eu não gosto de inglês, eu não entendo inglês, não sei o que, e bebê ia falar, olha, às vezes eu mostrava até o vídeo dela, não tinha argumento mais, que era espetacular a força de vontade, o estímulo dela, né? Legal. Muito bacana. Então, existe sim essa diferença, mas casos particulares, né? Claro que dependendo, às vezes, de uma questão neurológica que uma criança tenha, acaba sendo mais desafiador para a criança aprender o idioma do que uma pessoa na terceira idade, sim, né? Claro. São casos bem diferentes. Mas eu acho que havendo interesse tem tudo, né? Meio caminho já está andado, né? A pessoa que já determina não gosto, tenho dificuldade, não vou aprender, acabou. Já entregou, bloqueio, né? Jogou a toalha, como dizem, né? Mas a área da educação ela está desafiadora em todos os setores, público, privado. Eu acredito que principalmente pela carga de trabalho. Então não é o salário necessariamente, né? A parte, o aspecto financeiro da coisa. Às vezes você encontra grandes oportunidades em escolas excelentes, mas a carga é muito grande e às vezes você desenvolve um trabalho bacana e aí o coordenador, o diretor, e acaba
querendo aproveitar né, a tua dinâmica, a tua visão de ensinar com o máximo de turmas e alunos possível e não se preocupa com a parte do burnout, que é uma coisa muito real e séria, né, hoje em dia. E precisa ter aquele equilíbrio de comunicação, que é uma coisa muito tênue, né, aquela linha do você pedir ajuda, você achar que dá conta de tudo e vice-versa. O teu chefe também enxergar que, opa, será que eu estou exigindo demais? Será que, né, de repente o professor, a professora está aceitando por pressão? Será que, né? Exatamente. Isso eu acho que é um ponto muito crítico. Todos os professores que eu conheço, eles estão lotadíssimos de trabalho. Fora o que a gente fala, sala de aula, mas e tudo que se faz fora de sala de aula, que muitas vezes... Ao mesmo tempo. Muita coisa, então assim, mas tem horas de planejamento, não necessariamente para tudo. Então tem que criar prova, e para cada grau ou série é um tipo de prova, e tem prova substitutiva. Tem que ser 2 ou 3 provas, às vezes. Exato, em muito pouco tempo. É muita coisa assim, prova adaptada, a cada necessidade do aluno, e além das provas são atividades, são projetos, são trabalhos, e lançar em sistemas, são vários sistemas, porque tudo hoje é digital, né? Então você tem que saber trabalhar com várias plataformas digitais diferentes para registrar o que foi dado em aula, os diários de classe, né? Que hoje tudo digital. Registrar ocorrências, presença, falta, o que o aluno comenta, tudo tem que ser documentado hoje, né? E é muito desafiador, porque isso se interliga demais com as plataformas de materiais educativos. Então, isso consome um tempo tremendo, né? Eu lembro quando eu estava mais ativamente dando aula, antes de tirar esse tempo, nesse momento, esse ano 2026, para me dedicar realmente à carreira de escritor, eu às vezes esquecia de me alimentar, de comer. Porque era tanta coisa, e é o que eu falo, né? O professor ele faz porque ele gosta, vai empurrando. Ah, não, mas eu tenho que fazer aquilo. Ah, mas o aluno da tal turma me pediu aquilo. E, né, tem que se organizar. Então, essa é a dificuldade. Falta, eu enxergo muito apoio. E aí o que acaba acontecendo? Às vezes uma pessoa que tá crua, acabou de sair da faculdade, ou nem tem, por exemplo, licenciatura. Quando eu comecei a dar aula mesmo, eu nem tinha licenciatura. E aí eu ouvia muito isso de diretores, coordenadores e tal, né? Aí que você vê, né? Que é uma coisa tão intrínseca, tão natural da pessoa, o ter o dom de dar a aula, né? De cativar o aluno, fazer ele prestar atenção, que às vezes você pode fazer o curso inteiro, fazer estágio, a parte de pedagogia e tudo, sair com a licenciatura. Quando você cai numa sala de aula na vida real pela primeira vez, você vê muito professor que não dá conta, não tem como. Exatamente. Né? E às vezes aquele que nem eu, que começou sem a formação oficial pedagógica, licenciatura, foi algo que eu busquei depois, para mim era natural, eu já dei conta. Inclusive eu lembro que uma diretora de uma escola que eu dei aula virou para mim e falou, por isso que você vê tantos professores que deixam a desejar. Porque eles vão lá, saem no ensino médio, vão direto, fazem o curso, se formam e já caem numa escola, mas não tem experiência nenhuma, não desenvolveram isso ainda, o know-how de uma sala de aula de verdade, né? Conduzir uma sala, as matérias, tá em dia com tudo. Então, falta um suporte, eu vejo, na educação no geral. Exatamente. O professor está tendo que dar conta de muita coisa sozinho. Crianças atípicas. Muito. Você tem uma série de obrigações, né? MEC, enfim, uma série de obrigações. Às vezes a estrutura, né, deixa a desejar, tanto no poder público como na iniciativa privada, um com um objetivo diferente do outro. No sentido poder público, você tem que atender demanda e você tem um aumento significativo especialmente de crianças atípicas. Sim. Na iniciativa privada, por outro lado, você tem aquela pressão. Coloca, porque, obviamente, é o lucro. A verdade é essa. Com certeza. Faz parte. Faz parte. Enfim. Vitor, quero agradecer muito a presença, a tua participação, teus esclarecimentos. Sucesso aí no lançamento do seu livro O Rito do Pentagrama também. Por favor, fazer o convite aí. Já está chegando no final. Muito obrigado. As pessoas acompanharem as suas redes sociais. Isso. É Vitor Truono, no Instagram, TikTok, no Facebook Vitor Truono também, sem o arroba. E muito em breve no X, antigo Twitter. Olha lá, muito bem também. Tá aí a oportunidade, o Vitor também. Vitor, muito obrigado para você que está nos acompanhando aqui pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, nosso canal no YouTube, nosso site bocnews.com.
Lembrando, reprise às 5 horas da tarde na TV com Santos, no mesmo horário, na Rádio Santos FM, 92,5 MHz. Então, todos um ótimo dia e até amanhã em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.